Ouve, nações, a palavra do Senhor, e anunciai-a nas ilhas mais distantes. Quem dispersou Israel vai congregá-lo, e o guardará, qual pastor ao seu rebanho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje, sábado, estamos na 25ª semana do Tempo Comum. Hoje celebramos São Jerônimo, ele que fez a tradução do Velho e do Novo Testamento, dos textos originais para o latim, para o nosso entendimento, a língua mais próxima a nós. Que a exemplo de São Jerônimo, que teve no coração o ardor, uma paixão pela Sagrada Escritura, que você possamos ser impulsionados a cada vez mais buscar entender, colocar em prática na vivência da Sagrada Escritura. O Evangelho proposto está em Lucas, no capítulo 9, dos versículos 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então, Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer pergunta sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, amadas irmãs, hoje o Santo Evangelho que estamos meditando, que a liturgia nos oferece, nós vimos que o povo estava admirado, encantado com os milagres, com as maravilhas que Jesus realizava, e naquele oba-oba Jesus disse aos discípulos: cuidado, prestai bem atenção no que eu vou dizer-vos. O Filho do Homem, esse que está sendo aplaudido, buscado, admirado por tantas as pessoas, eles serão entregues nas mãos dos homens. Jesus anuncia para eles que seria pego, morto, que passaria pela dor, pelo sofrimento. E os discípulos não compreendiam, ficava escondido a compreensão, porque eles estavam contaminados por aquele Jesus que era admirado, por aquele Jesus que realizava feitos grandiosos. Mas aquele Jesus da cruz, como eu vou compreender? Um Jesus que é tão bem visto pela sociedade, que está sendo tão bem aceito, morrer, ser entregue. Jesus deixa claro para eles e para nós que precisamos passar pela cruz para chegar à redenção, para chegar à libertação, à salvação da nossa vida. Amados, muitas das vezes podemos nos perguntar: mas Jesus deseja o sofrimento e a cruz para a humanidade, para os seus amados? Claro que não. O pecado, a cruz é consequência do pecado, e o pecado é a herança que todos nós trazemos. Portanto, o pecado, a cruz, o sofrimento não é um desejo de Deus para nós, mas é uma consequência, é uma necessidade que temos de passar. A diferença que nós podemos imaginar e buscar na compreensão desta palavra que ouvimos hoje é de que o aceitar, não no sentido de conformismo, mas de que a cruz que devemos carregar deve ser abraçada, deve ser levada com a cabeça erguida, com a certeza da salvação que o próprio Jesus garantiu a cada um de nós. Esta palavra é muito oportuna para você, filho, que não sente amado pelos seus pais, para nós, pais, que muitas das vezes não sentimos amados pelos filhos.
para nós que muitas das vezes estamos desempregados, para nós que muitas das vezes passamos pela escassez, para nós que muitas das vezes sofremos pela perca de um membro da família, de alguém muito próximo, alguém que amamos, que estamos vivendo luto ou que já passou pelo luto. Essa palavra é muito oportuna para nós que estamos muitas das vezes passando por uma enfermidade e todas são indesejadas. Estamos vivendo a dor, tanto física como espiritual. Para aqueles de nós que está vivendo a depressão, as perseguições, as tribulações dessa vida, para aqueles de nós que é incompreendido, que sofre a incompreensão, para aqueles de nós que nos decepcionamos dentro dos relacionamentos, seja eles conjugais, entre amigos, para aqueles de nós que está nesse momento entendendo ou passando por um sofrimento, por uma dificuldade, aí está a minha e a tua cruz. Devemos assumir essa situação para nos aproximar de Jesus, entender que as dificuldades, que as tribulações, o sofrimento, eles são oportunidade para nós nos aproximar de Jesus. Não nos afastemos de Jesus diante dos contrários dessa vida. Usemos, sim, o contrário dessa vida para nos tornar cada vez mais próximo a Ele. Podemos nos lembrar daqueles dois malfeitores que foram crucificados, um de cada lado de Jesus Cristo. Um deles não aceitava aquela situação, mesmo tendo Jesus do lado deles crucificado também. O outro já entendia que aquele sofrimento era merecimento dele, porque ele praticou o mal, mas aquele Jesus é o Salvador. Aquele Jesus não merecia, aquele Jesus é o Redentor. Que eu e você saibamos entender que as dificuldades, as tribulações, as cruzes, que o sofrimento faz parte, é consequência do pecado que nós herdamos como ser humano. Levemos isso para o nosso dia como lição. Entendamos que Jesus está conosco e nos ama e quer a nossa libertação. Eu quero orar com você. Deus amado, Pai querido, ó Pai de bondade e misericórdia infinita, que estamos mais uma vez diante da Tua presença, agradecido, Senhor, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que das Tuas mãos recebemos para glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Senhor, envie sobre nós Teu Espírito Santo, para que possamos ser conduzidos, guiados, iluminados pela Tua luz, pelo óleo da Tua unção. Entre em cada casa, derrama a Tua unção, Senhor, em cada canto dessa casa. Abençoe, Senhor, cada situação que eles estão apresentando a Ti. Mas também, Senhor, dentro desses carros que estão nos ouvindo nas rodovias, caminhões, ônibus. Abençoe, Senhor, dê a eles o livramento. Conduza-o, Senhor, por caminhos seguros. Livre, Senhor, de todo mal. Abençoe, Senhor, aqueles que estão pelas ruas, aqueles que estão inclinados para os vícios, que sejam dissipados da sua mente esse desejo, que sejam totalmente purificados, por intercessão de São Jerônimo, por intercessão dos santos anjos da guarda, de cada irmão, de cada irmã que medita comigo a Tua santa palavra, por intercessão da Virgem Santíssima, a nossa Mãe amada, a Tua escolhida. Nós desejamos, esperamos as Tuas bênçãos, estamos certos que mediante a Tua vontade seremos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Deus abençoe a Ti e a Tua família. Bom e abençoado sábado. A você que tem nos ajudado, deixado seus likes, seus comentários, Deus os abençoe. A você que tem compartilhado pelo Facebook, pelo WhatsApp, nossa gratidão. Paz e bem a todos.